Olá, amigos e amigas da TV Suprem. É com satisfação que nós estamos aqui para mais um programa do Papo Suprem. Hoje, voltando a apresentar o venerável Oland Ananda, do Sri Lanka. Muito prazer em ter você de volta aqui conosco. Prazer, amém. E nós estamos acompanhados com nosso amigo e irmão Antônio Carlos Terezo Matos, que é engenheiro, advogado e jornalista. Uma ampla cultura, ele vai traduzir a gente, o que agradecemos. Obrigado. Neste primeiro bloco, eu gostaria que o senhor fizesse um apanhado do movimento budista no mundo. Well, Buddhism, of course, it started in India and it spread to various Asian countries. O budismo apareceu na Índia, surgiu na Índia e se espalhou inicialmente pelos países asiáticos. And for a long time it remained only in Asia. E por um longo tempo ele permaneceu na Ásia. But in the 19th century, Britain started going to India and searching for Buddhist and Hindu philosophy. Mas no século XIX, os britânicos começaram a ir para a Ásia e procurar pesquisar acerca do budismo e da filosofia oriental. Also some German and French scholars went to Asia and studied Buddhism and Hinduism, and especially Buddhism. E também professores acadêmicos franceses e alemães foram para a Ásia estudar budismo e hinduísmo também. But in the recent century, in the 20th century, around 1960s and 70s, mas no século XX, por volta de 1960 e 1970, also under the influence of the counterculture and hippie movement and peace movements, sobre a influência dos movimentos de contracultura, movimento dos hippies, especially after the Vietnam War, especialmente depois da Guerra do Vietnã, quite a lot of Western people went east. Muitos ocidentais foram para a Ásia. Some went to India, some to Sri Lanka, some to Vietnam, some to Japan. Alguns foram para a Índia, outros para o Vietnã, outros para o Japão, outros para Sri Lanka. And also we found teachers from the East coming to the West. E também houve professores acadêmicos do leste, da Ásia, indo para o Ocidente. Not only academics and professors, but also spiritual teachers like the Dalai Lama and Thich Nhat Hanh, for instance, from Vietnam. Não só acadêmicos, mas também líderes religiosos, como Dalai Lama e outros do Vietnã. Thich Nhat Hanh settled in France and spread Buddhism in a big way. O professor vietnamita, o líder vietnamita, ficou na França e de lá ele espalhou o budismo pela Europa. And the Dalai Lama spread Buddhism, I think, worldwide. E o Dalai Lama também, por sua vez, espalhou, divulgou o budismo mundo afora. Some Westerners became Buddhist monks and nuns like me. Alguns ocidentais se tornaram monges e monjas como ele. And some of them came back to the West. E alguns voltaram para o Ocidente. And started Buddhist centers in Europe and America and in Australia and even in Brazil. E começaram centros budistas na América, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e inclusive no Brasil. When I left Holland in 1972 for India, quando eu deixei a Holanda em 1972 para ir para a Índia, there were no Buddhist centers at all.
não havia nenhum centro budista. But last year I saw in the newspapers that there are hundreds of Buddhist centers in Holland alone. Mas no ano passado eu vi no jornal que existem só na Holanda centenas de centros budistas. And when we had a meeting of Western Buddhist teachers with the Dalai Lama in 1993, E quando, em 1993, nós fizemos uma reunião com mestres budistas, inclusive com o Dalai Lama, a Western Buddhist teacher called Jack Cornfield from California, mestre budista chamado Jack Cornfield, da Califórnia, he presented a book with Buddhist centers in North America containing 600 addresses. apresentou um livro contendo 600 endereços de centros budistas. He said this was the first edition, but the second edition, which was not yet out, had more than 1,000 addresses. E esta era a primeira edição. E a segunda, que estava para sair, já teria mais de 1.000 endereços. So we find Buddhist centers of the Theravada tradition, the Mahayana tradition, and the Vajrayana tradition, the Tibetan tradition. Então nós temos a tradição da Theravada, a tradição do Mahayana e a tradição da Vajrayana, que é a tradição tibetana. So we also find that Asian people have settled in the West. Então nós ficamos sabendo que a tradição budista se espalhou no Ocidente. For instance, Sri Lankan, Burmese, Thai, Chinese, Korean, Japanese people going to America, to Australia. Por exemplo, o pessoal do Sri Lanka, Burma, Thailand, Burma, Tailândia, Japan and China e China foram para centros na Europa e nos Estados Unidos. And they also started to build temples and Buddhist centers. E então eles começaram a construir centros e templos budistas. And especially in Western countries, which used to be very materialistic, even nowadays. E especialmente no Ocidente, onde existe uma predominância materialista, inclusive hoje em dia. There is a sub-movement of some people who are interested in spiritual matters. Sempre há pessoas, mesmo nesses lugares, que se interessam por por assuntos espirituais. And looking for some peace and happiness in their minds, which they cannot find in the material world. E procuram alívio nos seus problemas que não podem ser encontrados no mundo material, em geral. So they're looking for courses in yoga, meditation, Theravada, Mahayana, different systems of meditation. Então essas pessoas buscam yoga, buscam tradição Theravada, tradição Mahayana e outras tradições de meditação e etc. Although there are different traditions according to the countries from where those centers and teachers and temples were coming from, apesar de serem de diferentes tradições que esses centros e templos provêm, Buddhism is not a religion where we have to believe a certain dogma. O budismo não é uma religião onde a gente tem que acreditar em certos dogmas. And you don't have to become a Buddhist officially in order to study Buddhism or practice Buddhist meditation. E você não tem que se tornar um budista oficialmente para estudar, para começar a estudar o budismo. Nós vamos fazer um breve intervalo, parando nesse momento interessante da discussão, e retornamos em seguida. Nos aguarde. Bem, amigos, voltamos a falar com o venerável Lândia Ananda, que vamos continuar falando sobre o budismo. No primeiro bloco, nós interrompemos a exposição falando
sobre a possibilidade de uma pessoa estudar budismo, vivenciar o budismo sem mudar de profissão, de religião ou assumir a religião budista, certo? Gostaria que você falasse mais sobre isso. Yes. Well, in the internet we find some very interesting website which has a Buddhist directory where you can find almost all the Buddhist centers around the world. It is buddhanet.net. Na internet nós temos facilidade de encontrar todos os endereços budistas, de referências budistas. E o principal é buddhanet.net. That is one way of starting to look for a center. Sometimes you find it near your home. E esse é uma maneira de você começar a estudar através de localização de um centro. Você pode localizar, inclusive, um perto de sua casa. And sometimes you can study it and even practice it through the internet. E também você tem a possibilidade de começar esse estudo através da internet. Mostly people are looking for Buddhism and meditation. A maior parte das pessoas estão procurando por budismo e por meditação, Because they're not quite satisfied with the materialistic world only. porque eles não estão satisfeitos somente com a abordagem materialista. Sometimes they feel the emptiness of their spirit. Algumas vezes essas pessoas sentem o vazio nas suas vidas. Sometimes they are stressed Algumas vezes eles estão estressados and looking for some peace and happiness. e procurando por alguma paz e felicidade. And instead of going to the psychiatrist, E em vez de procurar algum psiquiatra, they can find some kind of therapy and peace and happiness elas podem encontrar alguma terapia ou felicidade ou desestresse by the practice of Buddhist meditation. pela prática ou através da prática da meditação budista. A pessoa necessariamente não precisa se tornar oficialmente um budista. Os movimentos budistas acolhem qualquer pessoa sem nenhuma exigência. Yes, Buddhism is not really a religion as such with a central authority and a dogma, but more a way of life and a kind of philosophy. O budismo não é uma religião de dogmas, ela é mais, simplificando, uma espécie de filosofia. Sometimes if it is a temple of a particular tradition, Chinese, Vietnamese, Korean, Thai or Sri Lankan, Algumas vezes, se for algum templo de alguma das tradições chinesa, tailandesa, vietnamita, Sri Lanka ou alguma delas, then people might think that the rituals and the services that they do are just another religion. então as pessoas podem pensar que os rituais e os serviços que elas praticam são de outras religiões. But most of those centers also offer meditation. Mas a maioria desses centros também oferecem meditação. And some centers which were probably mostly set up by Westerners E a maioria dos templos que foram instalados por ocidentais, who have been studying and practicing in Asia, que estiveram estudando e praticando na Ásia, they offer more practical meditation courses and introduction to Buddhist meditation. eles oferecem mais cursos de introdução de budismo. Sometimes also giving courses in Buddhist philosophy. Algumas vezes oferecendo cursos de filosofia budista, But there's no blind belief or force or kind of dogma in any of those places. mas não existe nenhuma fé cega, nenhum dogma e nenhuma exigência no budismo. And then we find different types of meditation. E
Então são oferecidos muitos tipos de meditação. For instance, Japanese and Chinese Zen meditation, Por exemplo, meditação chinesa e japonesa, meditação Zen, or the Theravada Buddhist meditation of Vipassana, ou a meditação Theravada chamada Vipassana, or just called Vipassana meditation, ou apenas meditação Vipassana, where there is no temple, no rituals, no cult, no tradition, onde não há templos, não há tradição, não há filosofia, just the practice of mindfulness, of body, feelings and mind. somente a prática de concentração da mente e mente pacífica. In general, Buddhism and Buddhist meditation especially are meant to overcome conflict and suffering. Especialmente a meditação budista se destina a apaziguar conflitos mentais And to find some peace and happiness within oneself. e encontrar alguma paz nos conflitos dentro das pessoas. So, the individual is free to choose, and especially in the Western countries, Então, o indivíduo é livre para encontrar, especialmente nos países ocidentais, to see which tradition is most suitable for him or for her. quais são as tradições mais adequadas para ele ou para ela. The Tibetan tradition very often has a Buddhist Lama from Tibet teaching. A tradição budista tibetana tem os lamas tibetanos, os mestres. And in other places you find Westerners who have studied in the East teaching that particular tradition. Em outros lugares você tem os ocidentais que estudaram nesses lugares. So there is quite a choice. Então sempre tem uma grande gama de escolha. Sometimes it is good to look up in the internet or in the telephone directory. E algumas vezes é muito fácil olhar pelos diretórios da internet e conseguir telefones, inclusive. Or to ask some friends if they know a center. E também perguntar para os amigos se eles conhecem os centros budistas. Nós vamos fazer uma pausa, voltando para o terceiro bloco, explorando mais o assunto meditação. Voltamos já. Bem, amigos, voltamos para esse terceiro bloco, explorando ainda o assunto de budismo com o venerável Ananda. E eu gostaria de perguntar, a meditação, pelo que eu entendi, ela é diferente? Como o senhor falou em Zen budismo, qual é a diferença da prática da meditação de uma corrente para outra? Well, if we are talking about Buddhist meditation, then we can say there are, for instance, meditation in the Tibetan tradition, meditation in the Mahayana tradition, and meditation in the Theravada tradition. Se a gente for falar da meditação budista, então existe a meditação Theravada, na tradição Theravada, a meditação da tradição Mahayana e a meditação na tradição tibetana. If we're talking about outside Buddhism, you have Hinduistic meditation, you have Christian meditation, you have Sufi meditation also. E se a gente for falar de meditação além do budismo, tem a meditação cristã, tem a meditação sufi e tem a meditação hinduísta. So, if we look at the Buddhist tradition in which I am more familiar, e se a gente for olhar para a meditação budista, com a qual estou mais familiarizado, we can say that in general there are two types of meditation. Nós podemos dizer que geralmente tem dois tipos de meditação. One is the meditation which gives temporary peace of mind. Um deles é a que oferece uma
paz mental temporária, we call that samatha bhavana. que nós chamamos de samatha bhavana, And there is another type of meditation which we call insight meditation or vipassana. e outro tipo de meditação que nós chamamos de vipassana e que se refere à meditação de insight. In most of the tranquility meditation techniques, Na maioria das técnicas de meditação, there is either a concentration on some object também há concentração em alguns objetos or the repetition of a mantra, for instance, e também a repetição de mantras, por exemplo, or a technique of visualization, ou a técnica de visualização, which will temporarily suppress our thinking que vão suprimir temporariamente nosso pensamento and gives us a feeling of peace and happiness. e nos dar alguma paz temporária. But it does not solve the problem of the cause of our conflict and suffering. Mas ele não resolve o problema das causas do nosso sofrimento. And therefore we have the other form of meditation, E também nós temos outro tipo de meditação which in the Theravada tradition we call vipassana, que nós, na tradição Theravada, nós chamamos de Vipassana, but you also find it in Mahayana and in Vajrayana traditions under different names. mas também nós encontramos a mesma meditação nas tradições Mahayana e Tibetana, com outros nomes. Sometimes the Dalai Lama calls it the analytical meditation. Algumas vezes o Dalai Lama chama ela de meditação analítica. Although the Vipassana meditation or the insight meditation Apesar da meditação meditação de insight, not actually thinking about something or analyzing something, não é realmente ficar pensando ou analisando alguma coisa, but more a way of looking at oneself mas é mais uma maneira de olhar dentro de si mesmo, developing an awareness and equanimity, desenvolvendo uma atenção e uma equanimidade and getting wisdom, insight wisdom, e obtendo uma sabedoria dentro da sabedoria into the different aspects of our personal and life in general. em relação a diferentes aspectos da nossa vida em geral. We tend to get an insight into the changing nature of everything, Nós tentamos entrar ou entender a impermanência e as modificações dos acontecimentos, and if we are able to accept the change and live with the change, e se nós formos capazes de aceitar as mudanças e conviver com as mudanças, it may help us to overcome clinging and craving, e será capaz de nos livrar de nos apegar e de mudanças and therefore uproot the causes of our suffering and hopes and fears, e dessa forma destruir as raízes, as causas dos nossos sofrimentos. so it makes us not pessimistic or optimistic, E não nos fazer nem pessimistas, nem otimistas, but more realistic. mas mais realistas. And we do not have to practice this meditation only sitting, Nós não temos que praticar essa meditação apenas sentado, we can also practice it while walking, nós também podemos praticá-la andando while lying down, ou deitados. or we can translate it into daily situations, Ou nós podemos transportá-las para situações, even practice mindfulness while we are cooking or eating, inclusive para atividades como cozinhar e comer. like some of the traditions in Zen, for instance,
the tradition of the tea ceremony. Como, por exemplo, a tradição do chá no Zen budismo, Or the arranging of beautiful flowers, ikebana. ou Ikebana, que é o arranjo de belas flores. Bem, amigos, aqui ficaram bastante informações, ensinamentos e sugestões para a gente nos conhecer e também práticas para desenvolvermos a nós mesmos. Nós queremos agradecer o Venerável Landi Ananda, esperamos contar com sua presença outras vezes. O Venerável Landi tem vindo ao Brasil já pela segunda vez e acho que com certeza virá pela terceira. Agradecemos muito e seja bem-vindo aqui, ok? Agradecemos ao Tereso também.